Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Heller. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo, também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós estamos felizes, mais uma vez, de contarmos aqui em Araçatuba e a região de Araçatuba, né, que proferiu palestra também em Birigui, Orson Peter Carrara, que é da cidade de Matão. É um grande amigo, uma pessoa que nós aprendemos a gostar, e algumas vezes que ele já esteve em nossa cidade, nós aprendemos a gostar muito do Orson Peter Carrara. Vamos ouvir então os cumprimentos, primeiramente, do Orson. Nelson e telespectadores e ouvintes da A Voz do Espiritismo, seja pelo rádio, seja pelo site, a nossa saudação, a nossa alegria pela oportunidade de retorno a Araçatuba, a querida Araçatuba, onde temos tantos amigos, e especialmente pela oportunidade de conversarmos, né, Nelson, sobre as grandezas do Espiritismo, que inspira o programa, que inspira esse encontro, que é a razão de estarmos aqui. É a minha alegria muito grande, reforçada pela amizade que mantemos um com o outro e com os telespectadores, com os ouvintes, pela oportunidade realmente de conversarmos sobre as grandezas do Espiritismo. Muito bem, Orson Peter Carrara, eu já perguntei isso para você uma vez, é Peter ou é Peter, você disse que tanto faz, né? Mas você gosta mais de que fala o quê, Peter? Olha, essa é uma dúvida encontrada em todos os lugares que vou. Muita gente, não é só você que pergunta isso, muita gente me pergunta se é Peter ou Peter. Eu aceito as duas, tanto faz, gosto das duas. Digamos que o Peter é uma aportuguesada da palavra americana, mas a pronúncia correta, se formos seguir a palavra, é Peter. É Peter. Mas as duas valem, viu? Que beleza. Quando eu era garoto, eu me lembro que minha mãe, quando me levava no médico, Dr. Pedro Antônio Mercadante, lá em Mineiros do Tietê, entrava no consultório e ele falava, Orson Peter. Isso foi muito marcante na minha infância. Muito bem, o Orson é de Matão, né? Trabalha bastante na cidade de Matão em relação ao movimento espírita, né? O Orson é autor de vários livros sensacionais, livros fantásticos, que nós já pudemos, inclusive, distribuir através do Clube do Livro de Araçatuba, em torno de 400 associados, e sempre, quando eu entrego em mãos, tá, Orson? No mês seguinte, as pessoas comentam sobre o livro do mês passado, né? Poxa, aquele livro foi maravilhoso, e todos os seus, tá? Não é porque por estar na sua presença, não querendo... todos os seus, no mês seguinte a pessoa fala, poxa, mas que livro maravilhoso aquele. Parabéns, Orson. Olha, é uma alegria ouvir isso de você, e eu fico contente que você seja alguém que tem esses retornos na entrega do mês seguinte, saber do resultado da leitura do mês anterior. Porque esta é uma coisa que a gente quase não encontra no movimento, esse retorno sobre os livros distribuídos. Muita gente não se manifesta. Então eu quero cumprimentar aqui os leitores e sócios do Clube do Livro de Araçatuba por trazer esse retorno, que para você deve ser uma coisa muito prazerosa ouvir isso do livro que foi entregue, que as pessoas gostaram, porque é um estímulo a esse trabalho, né, na escolha dos títulos. Nossos livros aí estão, eu gosto muito de escrever, realmente é uma atividade que me dá muito prazer, então a gente fica feliz por isso. Que beleza. Orson já fez a palestra em Birigui, né, nesse ciclo aqui em Araçatuba, poucos dias, 2 dias só aqui em Araçatuba. Teve um terceiro dia, eu comecei segunda-feira por Penápolis. Foi em Penápolis primeiramente, né? E depois também em Birigui, e na última quarta-feira no Irmã Angélica em Araçatuba, lá com o Gregório, a Graça, grandes amigos, a Vânia, a Ângela, a turminha toda lá do Irmã Angélica, né, o Orson? Orson, fala um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho dos seus livros, do Instituto, também do novo projeto. Não sei se você já quer falar do novo projeto. Fica à vontade. Nelson, realmente a nossa atividade espírita é muito intensa. Eu estou aposentado e isso me permite dedicação integral à divulgação do espiritismo, porque eu nasci espírita e desde muito cedo acompanhei meu pai, meus tios, nessa atividade espírita, e isso me criou dentro de mim um entusiasmo pela divulgação. Como a comunicação em geral, seja pela imprensa, pelas mídias, seja por rádio e TV, é uma coisa que sempre me causou um certo fascínio. Eu gosto de rádio, gosto de TV, gosto de comunicação em si,
eu fico assim envolvido com essa tarefa de comunicação. Tanto é que você já participou, já foi o apresentador lá do programa Transição, né? Exatamente. Aquilo durante... foi Brasilzão inteiro, mundão afora aí e tal, né? Então eu gosto. Eu acompanhava as suas apresentações, a sua participação como convidado e também depois como apresentador. Isso, muito bom. Muitas edições foram feitas do programa Transição, em que tivemos a oportunidade de entrevistar bons amigos, criaturas muito competentes, e também como participando do programa, né? Mas eu gosto de comunicação. Então, o nosso trabalho atualmente se concentra na divulgação do Espiritismo. Eu gosto muito de escrever, como é de conhecimento dos nossos amigos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Adoro falar em público, adoro microfone. Que beleza. Então, isso facilita muito esse trabalho. E eu estou cada vez mais empolgado, porque quanto mais o tempo passa, Nelson, quanto mais a gente amadurece na idade, na experiência de vida, e quanto mais a gente conhece o Espiritismo, mais a gente fica empolgado de ver a grandeza dessa doutrina incomparável, que transmite tanto conforto, que transmite tanta orientação, que ao mesmo tempo nos consola e esclarece ao mesmo tempo com intensidade, com expressão. Então a gente tem vontade, Nelson, de dividir isso com outras pessoas. Daí a razão dessas viagens de palestras, em que nos deslocamos de nossa casa, em que saímos, ficamos fora alguns dias, em que viajamos e em que nos dedicamos a falar e escrever sobre a doutrina espírita. Fruto desse trabalho também, resultou na criação do Instituto Caibar Schutel, que não é uma iniciativa minha, são vários amigos que unidos, inclusive a Graça e o Gregório aqui de Araçatuba são diretores também, um grupo de amigos, alguns casais, nós decidimos por criar o Instituto Caibar Schutel, cuja finalidade é também a comunicação espírita, a divulgação espírita. O Instituto Caibar Schutel tem um site que está à disposição dos nossos telespectadores, é o www.institutocaibarschutel.org. Lembrando que Caibar é cair bar, e Schutel é SCHU. Aqueles que são assinantes da Revista Internacional do Espiritismo encontrarão facilidade em escrever o nome. Sim. Aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo agora, e não são assinantes da Revista Internacional do Espiritismo, vale dizer que Caibar Schutel fundou a Revista Internacional do Espiritismo, né? Antes do jornal, Clarim. Antes do jornal, ainda. O jornal, primeiro ele fundou o Centro Espírita, em 1905, e depois o jornal em 1905 e a Revista Internacional em 1925. Poxa. Lá em Matão, onde nós residimos. Lá existe a Casa Editora O Clarim, que publica livros, cujos livros também são distribuídos no Clube do Livro de Araçatuba, mas o Instituto Caibar Schutel não está vinculado à Casa Editora O Clarim. Sim. Ela é uma instituição independente, autônoma, e é uma instituição constituída regularmente pelas leis do país, e cujo objetivo é a divulgação do Espiritismo. E o Instituto Caibar Schutel, depois de fundado, já em funcionamento, estimulando veiculação de notícias, reportagens no site, foi convidado, Nelson, a assumir o jornal Tribuna do Espiritismo, que não é criação do Instituto. Também não foi iniciativa minha. Foi iniciativa de uma pessoa que quis colaborar com a divulgação e em virtude de vários fatores para que o jornal se mantivesse sob a égide de uma instituição, convidou o Instituto para ser o editor do jornal. E o jornal Tribuna do Espiritismo é para circulação em todo o país, para distribuição gratuita. E os nossos telespectadores e ouvintes poderão acessar o site do jornal também, que também as suas edições, com 16 páginas, mensal, são 4 páginas coloridas na versão impressa, na versão digital pode ser visto totalmente colorido, são 16 páginas em papel jornal, na versão impressa, e se quiserem ver a versão digital, poderão acessar o site do jornal, que é www.tribunadoespiritismo.org. Tribunadoespiritismo.org. É um jornal que está gradativamente atingindo o país todo, porque ele está hoje com uma edição de 15 mil exemplares. É uma edição expressiva. A nossa meta é multiplicar essa distribuição, fazê-lo aqui em Araçatuba. Nós estamos, por enquanto, enviando, porque essa iniciativa de ampliação ela é recente, nós estamos enviando, por enquanto, apenas para a irmã Angélica, mas é nossa intenção multiplicar essa distribuição para que atinja toda a população
Espírita de Araçatuba. Porque o seu conteúdo, meu caro Nelson, é um conteúdo muito rico. E como o jornal é de distribuição gratuita, ele é mantido por patrocínios. Então, é este ideal alimentado pelo desejo da comunicação espírita. Esse desejo da comunicação espírita, Nelson, me fez também escrever livros, né? Eu gosto muito de escrever. O gosto de ler, o gosto de falar sobre o conteúdo espírita me levou a publicar o resultado dos meus estudos, das minhas pesquisas. Estou com 14 livros publicados, como você citou no começo. Alguns deles foram distribuídos aqui no clube. Já fizemos programa aqui falando sobre um ou outro livro, né? E os 3 mais recentes são os livros A Educação do Desejo, que é o recente lançamento. Este livro, A Educação do Desejo, trata desse sentimento que brota dentro de todos nós, como atributo humano, aquele desejo que pode surgir. Desejo de ter, de ser, de possuir, desejos. Desejos bons, desejos não bons, né? Desejos inescrupulosos, desejos que fabricam bombas, desejos que levam a assaltos, desejos que prejudicam, que exploram, que estupram, que violentam, mas desejos que constroem universidades, que constroem hospitais, que desenvolve invenções, que aprimora os sistemas, desejos. E o desejo é algo interessante, Nelson, porque ele surge antes do raciocínio. Você sente vontade depois que você raciocina, né? Então esse é o grande detalhe, o grande segredo do desejo. E nesta obra nós fazemos um estudo sobre o desejo. Mas a obra não é só minha, Nelson. Ela foi feita em parceria com outros 10 autores. Então metade do livro é meu, a outra metade, cada autor convidado, são diversos companheiros, escritores e palestrantes espíritas do Brasil, com quem mantemos relacionamento, que contribuíram com um capítulo cada um. Então ficou um livro muito rico. E além dos 10 companheiros convidados que fazem parte do livro, nós incluímos também 3 psicólogos. O psicólogo Carlos Vernier, de Dois Córregos, o psicólogo Dario, eu me esqueço o sobrenome dele agora, Dario, não vou lembrar o sobrenome, me perdoem os telespectadores, os ouvintes, mas o Dario é de Ribeirão Preto, e o nosso André Luiz Bordini, que também é de Ribeirão Preto. 3 psicólogos falando sobre esse desejo que surge dentro de nós, e que temos o dever de educar para ser um desejo nobre, um desejo ético. Daí o nome do livro, Educação do Desejo. Educação do Desejo. Já está à venda? Já está disponível. Está disponível nas livrarias. Está disponível. O livro foi lançado ano passado e aqueles que desejarem adquirir poderão adquirir nas nossas distribuidoras. Quem sabe o Clube do Livro possa distribuí-lo aqui. Fica uma dica aí, não sei se há interesse, mas é um livro de estudo, é um livro doutrinário. Mas é um livro para ser estudado, para analisar realmente o desejo que surge dentro de cada um de nós. Desde o desejo alimentar, o desejo sexual, o desejo de possuir coisas, de adquirir, de crescer, de melhorar, o desejo, que é uma característica humana, né? Tanto do lado bom como do lado ruim. Pois é, daí a necessidade da educação, né? Porque nem sempre os desejos são bons, né, Nelson? Existem desejos que causam verdadeiras tragédias. Esse nosso programa, o do rádio, que começou primeiro, né? Foi através de um desejo meu. Eu sou radialista há 34 anos, né? E eu tinha programas normais. Eu falo programa normal, eu falo programa musical, informativo e tal, né? E outras emissoras transmitiam a missa lá na parte da manhã e tudo, né? E eu estava afastado do espiritismo, né? Não estava frequentando o centro. Eu fui bem lá de berço, mas estava parado, vamos dizer assim, um relaxo que aconteceu, né? Da minha parte. E eu fazendo o programa normal, pensava, poxa vida, algum espírita podia, né? Há 10 anos atrás, né, não era como hoje, né? Hoje tem bastante até, né, programas espíritas. É verdade, hoje está muito... Não existia, a internet facilitou muito. Aí eu pensava, poxa vida, a transmissão da Santa Missa, tal, coisa. Alguém do espiritismo podia fazer algum programa espírita, né? E tal, ficava pensando, tal. Olha, assim, não é que depois eu tive que sair da emissora, parei com o meu programa normal que tinha. E aí aquela força, aquela vontade aumentou, sabe? Fui atrás da USE, atrás de dirigentes espíritas, aí aquela coisa, sabe? E aí, ó, o desejo que se realizou. O programa radiofônico A Voz do Espiritismo, completou 10 anos, né? E depois, através, o programa pediu, eu senti isso, aí veio o desejo do site também com o mesmo nome. O desejo, ele se realiza. O desejo acaba se concretizando. Daí a importância de educarmos os desejos, porque quando surge o desejo, nós temos o dever de analisar se esse desejo é ético, se ele é bom, se ele não vai trazer prejuízo para ninguém,
se ele não vai desencadear desentendimentos, tragédias, etc., ou se ele vai ser um desejo que vai beneficiar as criaturas. Aí a importância de estudarmos os desejos que surgem interiormente dentro de nós. Essa é a proposta do livro. Uma outra obra, lançada também no início do ano passado, é Deus. Ele existe mesmo? Onde está? Quais são as suas leis? E onde podemos encontrar essas leis? Esse livro, Nelson, é um livro que não é grosso, é de poucas páginas, mas ele surgiu por causa de um e-mail que eu recebi. Olha só. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não sei de onde, de que parte do Brasil. A gente viaja tanto, não sabe, muita gente assiste a gente ao vivo, outros escutam pelo rádio, outros assistem pelo YouTube. Mas eu recebi um e-mail de uma parte do Brasil cujo endereço a gente não consegue identificar se é homem, se é mulher. No texto também não deu para identificar isso, a pessoa não assinou, não sei o nome, não sei o sexo, não sei de onde. Anônimo mesmo. Anônimo totalmente. Mas a pessoa se dirige a mim, dizendo que ouviu uma palestra minha, e nesta palestra eu afirmava, conforme o e-mail enviado, que nós devemos agir conforme as leis de Deus, para garantirmos o equilíbrio e a felicidade. E a pessoa completa: quais são as leis de Deus? Onde posso encontrar as leis de Deus? E eu fiquei surpreendido com essa pergunta, porque eu falei, mas que pergunta ingênua. Eu falei, como que alguém pode não saber aonde estão as leis de Deus? Como alguém pode não saber quais são as leis de Deus? Mas depois, Nelson, maturando mais o questionamento para responder o e-mail, eu fiquei pensando naquela pergunta que me pareceu ingênua à primeira vista. Concluí, depois de algumas reflexões, que pergunta inteligente, Nelson. Que pergunta inteligente. Porque notem, os caros ouvintes e telespectadores do site e dos ouvintes do rádio, nós, seres humanos, não estou falando nós de Araçatuba, Não, estou falando o ser humano, nós somos muito distraídos e não sabemos quais são as leis de Deus. Não sabemos e não respeitamos. Por isso que está esse quadro caótico da sociedade humana atual. Justamente pelo desrespeito às leis de Deus. Porque nós usamos a liberdade, por exemplo, que é uma lei de Deus. Livre-arbítrio, como é muito falado, né? Livre-arbítrio, né? Mas nós abusamos da liberdade. Nós extrapolamos o direito alheio. Por isso que nós temos os variados e complexos problemas que aí estão a desafiar a nossa inteligência. E o abuso da lei de liberdade está prejudicando a sociedade humana. Muitas criaturas, aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que estupram, aqueles que violentam, aqueles que estouram terminais bancários, aqueles que caluniam, aqueles que ardilham nos bastidores toda sorte de intrigas para provocar sofrimento alheio, para que provoquem, desencadeiem tragédias. Se soubessem o que os esperam, não fariam, Nelson. Não fariam. Aqueles que corrompem na política, aqueles que desviam dinheiro, aqueles que prejudicam os outros, se soubessem o que os aguarda, não fariam. Mas não é castigo, Nelson, isso que é mais interessante. É meramente consequência, porque Deus, na sua sabedoria, criou leis sábias e justas que nos tornam responsáveis por tudo que fazemos. E nós, a humanidade, parece que não percebemos isso ainda. Então, as leis de Deus são várias leis. Aquelas leis apresentadas por Moisés, nos 10 mandamentos, é a primeira versão da lei, numa época de ignorância. E entre os quesitos dos 10 mandamentos, o nosso Moisés falava, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque éramos crianças, não põe a mão na tomada. Depois veio o próprio Cristo e viveu a lei. E posteriormente Allan Kardec, com a codificação do Espiritismo, apresentou as leis de Deus didaticamente em O Livro dos Espíritos. É interessante que tenhamos a curiosidade didática de abrir o índice do Livro dos Espíritos e pesquisar na sequência lá as leis. Lei de adoração. A lei de adoração, pensar em Deus, adorar a Deus é pensar nele, é buscá-lo na adversidade, na felicidade, na gratidão. Lei do trabalho. Ninguém vive sem o trabalho. O trabalho, toda atividade útil é trabalho.
lei de liberdade que devemos respeitar, lei do progresso inevitável. Os recursos todos que temos hoje é fruto da lei do progresso. Lei da reprodução. Uma mulher que está gerando está enquadrada na lei de reprodução. Lei de destruição. Um cadáver em decomposição está obedecendo à lei de destruição, que deve ser encarada como transformação. Lei de sociedade. Todos nós precisamos uns dos outros. A vivência social, ela significa recurso para a evolução do ser humano. Entre outras, a lei, são muitas leis, então nós precisamos conhecer. Daí a importância de nos dedicarmos ao estudo do Livro dos Espíritos para compreender a lei. E este e-mail, Nelson, virou o livro Deus. Onde está? Ele existe mesmo? Quais são as suas leis? Onde posso encontrá-las? E uma outra obra, eu vou falar de as três recentes, é Espiritismo, Escola de Almas. Esse livro eu conto nos primeiros capítulos algumas experiências pessoais que eu vivi. Começo com uma experiência de uma vergonha pública que passei aos 10 anos de idade e que me gerou uma adolescência traumatizada pela timidez. É o primeiro capítulo. Ixi, nem fala em timidez. Meu Deus, eu então... Eu fui um adolescente traumatizado pela timidez por causa de uma vergonha pública aos 10 anos de idade. Eu conto essa história no primeiro capítulo. Nos demais capítulos, eu conto algumas histórias da minha experiência. Na segunda parte, eu aprofundo o estudo com abrangência em outros temas, falando da grandeza do Espiritismo como escola de todos nós. E na terceira parte do livro, eu me dirijo aos iniciantes, para mastigar os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, são as três recentes obras: Deus, Espiritismo, Escola de Almas e Educação do Desejo. No momento, nós não temos nenhuma obra em andamento, até por falta de tempo, Nelson. Pelo acúmulo de trabalho, não estamos com obra nova no prelo e nem escrevendo. Estamos deixando para uma oportunidade que o tempo permitir. Mas gosto muito de escrever. E escreve muito bem, o Orson. Inclusive a matéria do jornal, né? A Folha da Região, para quem não viu, a Folha da Região do dia 25 de... Quarta-feira, né? Quarta-feira, 25 de fevereiro. Uma matéria muito interessante, inclusive, que você escreveu no jornal Folha da Região, aqui de Araçatuba. Parabéns, Orson. A matéria que saiu publicada no jornal fala sobre Humberto de Campos, por uma razão muito justa. É que no último dia 5 de dezembro de 2014, completou-se 80 anos da morte de Humberto de Campos, o grande escritor e literato brasileiro que se tornou famoso. Ele que nasceu de família pobre e se tornou famoso pela sua genialidade textual, criativa, intelectual, né? E ocupou a cadeira brasileira de letras, conviveu com Rui Barbosa, com Olavo Bilac, o mesmo Humberto que faleceu muito jovem, aos 48 anos de idade, em 1934. Então completou-se 80 anos de sua morte. Este mesmo Humberto de Campos que depois vem psicografar através de Chico Xavier. E trouxe livros notáveis. E pelo que você escreveu lá no artigo, inclusive, ele morreu um pouco depois do Chico lançar o primeiro livro, né? Parnaso de Além. Eles foram contemporâneos, né? Ele tirou um pouquinho de... Uma casquinha no livro do Chico. Porque ele era incrédulo, ele não acreditava, né? Na imortalidade e na possibilidade de comunicação com os chamados mortos. E aí o nosso Humberto, algum tempo depois, começa a psicografar pelo Chico. Ele diria, nas suas cartas, nas suas psicografias, que ficou impactado com a realidade da imortalidade da alma. Né? E isso gerou um processo judicial, porque a família exigiu direitos autorais, a justiça deu ganho de causa, dizendo que os direitos da pessoa terminam com a morte. E aí ele passou a assinar Irmão X. Para não dar problema com a família, continuar dando problema com a família. Né? Produziu muitos livros. E é interessante a gente comemorar isso. E agora, em abril, dia 15 de abril, nós temos os 150 anos de desencarnação de Abraham Lincoln, que foi o presidente americano que lutou pela libertação dos escravos dos Estados Unidos e encontrou uma oposição muito grande. Abraham Lincoln, que era uma alma de índole pacífica, um homem dedicado às causas sociais, e que encontrou muita resistência no seu país para a libertação dos escravos. Teve um pressentimento, né, quando ele sonhou, um sonho profético, que havia um velório na Casa Branca. Ele foi perguntar quem morreu. Ele falou: o presidente.
e depois ele foi assassinado. Sim. E Allan Kardec traz na Revista Espírita um relato sobre a desencarnação de Abraham Lincoln, com o título Abraham Lincoln e seu assassino, que foi um ator do Sul, porque o Sul não concordava com o movimento iniciado no Norte. E isso está na Revista Espírita, o seu assassino, o William Booth, que ficou num estado de perturbação. Então, são histórias vivas que a gente pode analisar e comentar sobre essas personalidades. E é interessante pensar, Nelson, que Abraham Lincoln, antes de desencarnar, ele teve contato com os espíritos, porque ele fazia sessões espíritas na Casa Branca. Que legal. Através de um médium que ia lá na Casa Branca. E um personagem que presenciava essas sessões espíritas escreveu um livro sobre isso. E o Wallace Leal Valentim Rodrigues, que foi diretor editorial do Clarim Matão durante mais de 30 anos, traduziu esse material e produziu, escreveu, publicou o livro Sessões Espíritas na Casa Branca, onde há um relato dessas comunicações e o contato que Abraham Lincoln teve com os espíritos. Mas na Revista Espírita de março de 1867, a Revista Espírita é uma publicação fundada por Allan Kardec em 1858, existe até hoje, mas Allan Kardec a dirigiu até a sua desencarnação, ocorrida em 1869. Allan Kardec publicou um relato de um médium que viu o desdobramento após a desencarnação de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, quando despertou no mundo espiritual, ficou muito surpreso de sentir-se totalmente vivo. E o seu primeiro pensamento, desencarnado, foi buscar o seu homicida, o seu assassino. E aí ele esperou o seu homicida, o seu assassino, despertar. Porque o William, aquele que o assassinou, também foi morto, porque matou o presidente, foi morto, não sei os detalhes históricos aí, mas o William, quando abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu do lado dele foi justamente a sua vítima, Abraham Lincoln. Imagina o susto. Né? Imagina o susto. Mas Abraham Lincoln não estava nutrindo pensamentos de ódio para com William. Pelo contrário, Abraham Lincoln sentia muita compaixão por ele, era uma alma nobre. E o William Booth manifestava um certo rancor e até ironizou, como quem diz, está vendo, eu consegui te matar. E Abraham Lincoln, com a compaixão, fez tudo para ajudar aquele espírito em dificuldade, que não conseguia se desligar do ódio que sentia, da raiva que sentia, né? Quer dizer que além de ser um ótimo presidente, a ideia da libertação dos escravos, tudo, ele era um homem bom, um espírito, no caso, evoluído, um espírito... alma nobre. Uma alma nobre, no exatamente, caso, né? Exatamente. E esta nobreza da alma lhe garantiu tranquilidade no mundo dos espíritos após a desencarnação. Agora, já o seu homicida, o seu assassino, não era uma pessoa assim. Era uma pessoa rancorosa. Por isso encontrou dificuldade. Porque aqui uma curiosidade, Nelson, que vale a pena citar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores no site, aos ouvintes da rádio. O processo de morte não é dolorido. A morte não dói. A morte não dói. Já ouvi falar, várias pessoas falam isso. Pois é. Orson. O que dói é a consciência. A consciência do remorso, a consciência de ter feito ou não feito alguma coisa. Inclusive, isso foi motivo para um outro livro que nós não comentamos aqui, um outro livro que temos, Morte. O que acontece no momento derradeiro? Para onde vamos? Quem é que vai nos receber? Foi um livro originário da vontade, do desejo de transmitir conforto às criaturas separadas pelo fenômeno biológico da morte. Porque em muitos lugares onde vou fazer palestra, muitas pessoas que tiveram a separação ocasionada pela morte de seus filhos, seus pais, seus cônjuges, vêm chorar a saudade dos seus entes queridos. Né? Então fizemos o livro Morte. Mas o instante da morte... O livro Morte, deve ser muito... Eu não li, esse deve ser muito interessante. Os primeiros 10 capítulos são casos de morte que eu presenciei, que eu participei, estive, algumas pessoas morreram nas minhas mãos, nos meus braços. Então eu tive essa oportunidade de ter essa vivência. E na primeira parte a gente conta, inclusive, a morte do meu próprio pai. E na segunda parte a gente comenta sobre os casos de morte, suicídio, morte de criança, acidentes, guerras, etc. Para na terceira parte dar todo o embasamento doutrinário da questão. Então, voltando ao caso de Abraham Lincoln e o seu assassino, o processo de morte, ele causa uma certa perturbação. Mas não é a perturbação de quem está perturbado.
é a perturbação de quem está despertando de um sono profundo, ou de quem volta de uma anestesia. Você começa a ver tudo como se fosse um sonho. Onde estou, né, o que aconteceu, etc. E depois que ele passou esse período de perturbação, Abraham Lincoln teve a oportunidade de buscar o seu agressor, né? E o mais interessante, Nelson, é que tudo isso nos remete aos 150 anos de o livro Céu e Inferno. Em 1865, Allan Kardec lançou a obra O Céu e Inferno. Mas o céu e o inferno são apenas estados conscienciais. Não existe o céu de ociosidade, de tocar harpa sobre as nuvens. Isso é uma seria ilusão. monótono. Né? Isso é uma ilusão que não tem tamanho. Seria monótono. Quem que aguentar? A gente aguenta um dia, 2, 3, mas depois a gente vai querer fazer alguma coisa. Como também não existe o inferno do sofrimento eterno, porque Deus é Pai. O que existe são as consequências dos nossos demandos morais que geram sofrimentos. Então, William Booth, o assassino de Abraham Lincoln, estava no inferno consciencial, do remorso, do arrependimento. Abraham Lincoln estava no céu da consciência tranquila, porque o céu e o inferno são estados conscienciais. Então, esses detalhes todos valem pela oportunidade de refletir sobre esses temas. Se a pessoa abrir o índice do livro Céu e Inferno, aliás, quero convidar o ouvinte, o telespectador, a pegar o seu exemplar, aqueles que têm, aqueles que não têm, procurem. É um livro fácil de encontrar, para verificar o índice da obra. Allan Kardec publicou isso em 1865, 150 anos agora, em agosto de 2015. Eu achei interessante essa sua colocação, porque você escreveu na matéria do jornal isso, inclusive. Eu não havia pensado, ninguém havia mencionado ainda sobre o Sesc Centenário do livro O Céu e o Inferno. Foi muito homenageado o livro dos Espíritos, dos 150 anos, o Evangelho do ano passado, né? E agora, então, os 150 anos do Céu e o Inferno. Beleza. Porque a codificação espírita, ela começou em 1857. Então, em 2007, nós tivemos 150 anos de O Livro dos Espíritos. O segundo livro da codificação, que foi o Livro dos Médiuns, saiu em 1861. Nós tivemos, em 2011, os 150 anos do Livro dos Médiuns. E depois a terceira obra, o Evangelho, 1864, 2014, 150 anos. E agora em 2015, 150 anos do livro lançado em 1865. Se a gente abrir o índice, meu caro Nelson, ouvintes e telespectadores, veremos lá que Allan Kardec vai tratar os capítulos O Céu. O que é o céu, afinal de contas? O inferno. O que é o inferno? O purgatório, a intervenção dos demônios. Nelson, eu sou do tempo de preconceitos. Na minha infância, os espíritas eram considerados pessoas estranhas, pessoas vinculadas a práticas exóticas, misturadas com o demônio, etc. e tal, né? Muitos eram chamados de feiticeiro, exatamente, macumbeiro, feiticeiro. A ponto da pessoa não pisar na calçada do centro espírita, porque imaginava o que acontecia lá. Nós tivemos agora recentemente, veiculado pelo Fantástico, a entrevista com o médium Divaldo Pereira Franco, que abriu a sala mediúnica, uma reportagem fabulosa. Temos que cumprimentar o repórter, o editor daquela matéria, que foi muito bem feito. Eu ouvi alguns espíritas dizerem que a matéria foi fraca, que deveria ter falado outras coisas, quando já se viu chamar de Divaldo de pop do espiritismo. Mas o repórter, ele não conhece, ele foi lá, o que ele viu é aquelas pessoas aclamarem o Divaldo pela sua competência, pelo seu conhecimento. O que ele viu ali é sobre um popstar mesmo. Porque para ele não entendeu aquilo, mas nós que conhecemos Divaldo há tanto tempo, sabemos do valor desse querido médium que realizou um trabalho social fabuloso, realiza, além de dedicar-se com afinco e com muita dedicação à divulgação do espiritismo através da oratória, o maior orador espírita do mundo, é um grande médium que produziu obras fabulosas, não é mesmo? E a Divaldo abriu a sala mediúnica para mostrar que a psicografia, assim como o Chico, não tem nada de misticismo, né? E o trabalho da casa, da Mansão do Caminho, né? Um trabalho social gigantesco, né? Então, eu sou do tempo em que os espíritas, as pessoas não pisavam na calçada do centro, porque havia intervenção dos demônios ali. Quando comecei a namorar a minha esposa, eu sou de uma cidade muito pequena, Mineiros do Tietê, uma cidade minúscula, hoje tem 14 mil habitantes. Quando comecei a namorar a minha esposa, teve uma senhora muito católica, que conhecia a minha esposa, minha namorada da época, né? De família católica também,
que a chamou para dentro do estabelecimento comercial, falou, mas você tem coragem de namorar um feiticeiro? Quer dizer, é um preconceito contra a doutrina espírita, né? Superada com o tempo, hoje vivemos outros tempos. E Allan Kardec vai tratar lá na obra O Céu e o Inferno, a intervenção dos demônios. E há 2 preciosos documentos no Céu e Inferno, na primeira parte, Nelson. Um deles se chama A Passagem, referindo-se ao instante da morte, com os seus desdobramentos todos. E um outro documento, o Código Penal da Vida Futura. E nós temos o Código Penal, que determina punições ou tributa consequências para os crimes. Se a pessoa desrespeitou a lei, ela tem que responder com prisão, com trabalhos sociais, etc. A lei, o Código Penal, determina o pagamento de pensão alimentícia, etc. Mas Allan Kardec, utilizando-se das experiências trazidas pelos espíritos, fez um documento com 33 itens. Código Penal da Vida Futura. Quando é a vida futura? A vida futura pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui 2 horas, pode ser à noite, amanhã, pode ser durante a passagem da vida material para a vida espiritual, pode ser no mundo espiritual ou pode ser na próxima encarnação, né? Então, o que é que determina? E se a gente fizer uma síntese do Código Penal da Vida Futura, veremos que o sofrimento é decorrente da imperfeição moral. E que toda imperfeição moral carrega consigo o seu próprio castigo, ou melhor, a sua própria consequência. Quem é invejoso já sofre os efeitos da inveja. Quem tem ciúme sofre nele mesmo os efeitos do ciúme. Quem quer vingar-se sofre nele mesmo o desassossego desse desejo de vingança que perturba a mente. Então, são os desdobramentos próprios. Esse documento é precioso, está lá em O Céu e o Inferno. E que é preciso apenas um elemento para a gente se livrar do sofrimento, a vontade. Porque quando a gente quer se libertar das nossas imperfeições, basta a vontade de querer. Mas é que a nossa vontade é muito fraca, né, Nelson? Nós não somos perseverantes na vontade de melhorar. Por isso que sofremos. Por isso que aí está esse quadro. E na segunda parte, Allan Kardec coloca depoimentos dos espíritos. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos homicidas, espíritos suicidas, espíritos em condições medianas, porque todo dia, Nelson, todo dia desencarna na gente, nas mais diversas condições, nas diferentes idades, nas diferentes condições sociais, nos 2 sexos, voltam para o plano espiritual. Em que condições estarão? Estarão de acordo com as opções morais que fizeram. Poderemos estar perturbados, nervosos, angustiados, ou poderemos estar em paz, a depender do modelo de vida que escolhemos. Aí a gente percebe a importância da melhora moral, que deve ser o nosso objetivo de vida. Muito bem, uma coisa interessante que você citou agora há pouco, é em relação à morte, né? Que a morte não dói. Eu já comentei isso aqui na rádio, inclusive, há algum tempo, que quando me perguntam isso, eu falo, eu não tenho medo da morte em si pelo fato do lado de lá e tal, né? A gente estuda bastante, a gente sabe, lógico que não tem, a gente tem experiência, mas a gente não se lembra, né? De como é a vida lá no plano espiritual, a gente vai saber depois que desencarnarmos. Mas eu tenho medo sim, ainda falo desse jeito, tenho medo sim de como vai ser minha morte. Se vai ser muito dolorida, porque você falou aqui que não dói, né? Se vai ser muito dolorida, se vai sofrer muito, se vai doer muito, então essa é a preocupação. Aí eu penso, tem gente que morre, né? Infelizmente acontece, muitas pessoas morrem em formas trágicas, né? Incendiadas, afogadas, às vezes até torturadas, né, Orson? Na verdade, a morte não dói o instante da morte. A hora do desligamento. O desligamento, porque entra num processo como se fosse uma anestesia. Agora, o corpo, você pode sofrer, claro, devido a doenças, durante o tempo que o corpo estiver vivo, né? Sim. Aí pode ser um processo dolorido, decorrente de várias causas, de acordo com a necessidade que temos, pode acontecer realmente. Mas a morte em si não dói. Quando você morre, quando perde a consciência, você entra num processo de anestesia. Depois você vai gradativamente despertando. Esse despertar pode ser suave ou dolorido, a depender das condições que você estava. Uma pessoa resignada, uma pessoa com bons propósitos, uma pessoa que se empenhou, que se esforçou, vai despertar suavemente. Agora, o egoísta, o orgulhoso, o intrigante,
a pessoa que só causa problema para os outros, a pessoa vingativa, ciumenta, invejosa, essa pessoa vai enfrentar a decorrência desse estado mental que alimentou e se permitiu, né? Agora, em relação ao preconceito, ao espiritismo e tal, melhorou bastante, graças a Deus, mas ainda existe, né, Orson? Infelizmente, eu me lembro, já melhorou muito. Como melhorou? Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando viemos iniciar o programa radiofônico aqui nesse mesmo estúdio, o programa A Voz do Espiritismo, até alguns colegas aqui da emissora, durante a semana, nos preparativos do programa, gravação de vinhetas e tal, alguns até brincavam, Nelson, o que você vai fazer aí sábado? Porque já me conhecem, já me conheciam, há 10 anos atrás, já me conheciam há muito tempo, né? O que você vai fazer amanhã? Você vai trazer tambor? Você vai bater tambor aí? O que você... Falavam brincando dessa forma, né? Aí chegou no sábado, né? Isso há mais de 10 anos e meio atrás. O programa que terminou para eu começar, o programa Voz do Espiritismo, era um programa evangélico, um programa de um pastor de uma grande igreja, por sinal. A hora que ele encerrou, olha só, a hora que ele encerrou o programa dele, ele falou assim, vai começar um programa a partir de hoje aqui na Rádio Bandeirantes, que não tem nada a ver com a igreja tal. Falou lá o nome da igreja dele, né? Não tem nada a ver com a igreja tal, hein? Pensei, puxa, eu estava ali fora pensando, puxa vida, o que tem a ver, né? Que necessidade tem de falar isso, né? Lógico que não tem nada a ver com o programa da igreja dele, né? É outro programa. É outro programa. Nelson, o preconceito é fruto da ignorância, não a ignorância pejorativa, mas a ignorância de quem não conhece, não é? Porque a doutrina espírita, ela é resultado do ensino trazido pelos espíritos, baseados no Evangelho de Jesus. O Espiritismo traz uma proposta de renovação moral. Em todas essas questões aí, de brincadeiras que você enfrentou, dos tambores que iriam tocar, isso é fruto de desconhecimento do que seja o Espiritismo, a sua finalidade, a sua proposta. Por isso nós queremos convidar o ouvinte, o telespectador, aqueles que não conhecem o Espiritismo e porventura estejam ouvindo esta entrevista agora, estejam vendo essa entrevista, que para conhecer o Espiritismo nós temos que estudar os seus fundamentos. O que é que lhe dá estrutura? O que é que sustenta o seu edifício doutrinário e cultural? Então é isso que vai trazer o conhecimento que dispensa o preconceito. O preconceito não é apenas religioso, né, Nelson? Nós temos vários tipos de preconceito, que são piores ainda, que são fruto da nossa ignorância. O preconceito é nosso. Quando nos permitimos achar que o que o outro faz não serve, o que o outro faz não... Ora, antes da gente falar de alguma coisa, tem que conhecer o que é que nós vamos falar. Eu escrevo num jornal da minha cidade natal há mais de 20 anos. É um jornal da cidade, circula uma vez por semana, não é diário, é uma vez por semana, e há mais de 20 anos eu tenho uma coluna lá. Não é uma coluna espírita, porque o próprio editor do jornal pediu-me que abordasse assuntos diversos, do cotidiano, da cidade, etc. Eu aceitei porque eu gosto de escrever, e eu respeito a coluna pedida pelo editor do jornal e não coloco o espiritismo. De vez em quando a gente coloca alguma coisa, que todo mundo sabe que eu sou espírita lá, não está escondido para ninguém, declaradamente todo mundo sabe que eu sou espírita, então eu de vez em quando coloco alguma coisa espírita no jornal, muito sutilmente, respeitando as diferenças. E eu vivi a experiência de um seminarista, prestes a se tornar padre, que atacou a minha coluna, porque dizia que eu era reencarnacionista, que a reencarnação era uma bobagem, e eu não tive dúvidas, eu exigi o direito de resposta. Na semana seguinte, o jornal publicou o direito de resposta, porque ele me agrediu pela página, pela coluna do jornal, agrediu o espiritismo, e eu, no direito de resposta, falei, olha, você fale do que você conhece. Eu não falo do que eu não conheço. Eu não vou falar de medicina, eu não vou falar de engenharia, eu não sou engenheiro, não sou médico, não sou advogado, não vou falar de leis. Agora, eu sou um estudioso do espiritismo. Eu posso falar do espiritismo. É claro que o meu conhecimento não é global, não é integral, eu sou um aprendiz do espiritismo, porque o espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas eu falei, olha, você não fale do que você não conhece. Você tem que, antes de criticar algo, você precisa conhecer o assunto. Aí na semana seguinte ele pediu desculpas pela coluna, porque realmente ele sentiu que ele foi leviano.
em criticar uma coisa que não conhece. Então os preconceitos se enquadram na mesma situação. Porque muitas vezes as pessoas emitem opiniões, e opiniões qualquer um pode dar sobre qualquer assunto, não é verdade? E sem base de conhecimento. E aí a gente escorrega no terreno da leviandade. A gente faz julgamentos precipitados. Eu vou contar uma experiência, Nelson, uma confissão pública aqui, perante a câmera, perante o microfone, para ver como nós, os seres humanos, temos tendências preconceituosas. Eu sou editor, trabalho à distância pela internet, analisando originais de livros que serão publicados. Meu trabalho é ler, avaliar se o livro é bom, se serve, se não serve, se faz inclusão de texto, se tira texto, etc, etc. Mas eu não sou revisor. Eu sou apenas um avaliador do conteúdo. A revisão será feita por outra pessoa, porque eu também não sou o revisor. E eu recebi um romance para avaliar, um romance como qualquer outro, um romance simples, um romance leve, mas valia a pena ser publicado pela história que ele contém. E fui avaliando, fui lendo, e conforme eu vou lendo, eu vou preparando para o revisor, se eu encontro algum erro gramatical, alguma palavra digitada errada, palavra trocada, eu já arrumo para facilitar o trabalho posterior. Só que durante a leitura, eu fui me deparando com erros grotescos de português, com erros grotescos de gramática. A exemplo de palavras com pronúncia semelhante, com 2 S, C cedilha, escritas absurdos. E eu comecei a pegar uma implicância com aquilo durante a leitura. Conforme fui lendo, eu fui encontrando muitas dessas situações. Só para você ter uma ideia, vou citar um exemplo. Havia um trecho do livro que dizia assim: no seio do ambiente familiar, pais e filhos viviam em harmonia. É um trecho do livro. A palavra seio estava escrito com C. Falei, meu Deus, essa mulher não lê? Como é que pode? Eu fui procurar, será que eu sou tão ignorante assim? Será que existe a palavra seio com C? Não existe a palavra seio com C. A palavra seio só se escreve com S, referindo-se ao seio feminino ou ao seio do ambiente, com S. E eu comecei a criticar a autora. Caí no terreno fértil da leviandade e da maledicência. Comecei a criticar para minha esposa, estou lendo lá em casa, falei, meu Deus, mas não é possível, essa mulher não lê nada. Como é que ela consegue escrever tão errado desse jeito? Mas passou, o trabalho passou, o livro foi para a editora, nem saiu ainda, está para sair. O livro foi para a editora e foi para a revisão, a revisora que se virou lá. Eu arrumei o que eu pude. Passou um tempo, a autora me ligou para fazer várias perguntas sobre a edição do livro, quando que ia sair, se podia marcar a noite de lançamento, os direitos autorais, como é que ia remeter, papapá. Ela queria fazer várias perguntas. E eu fui respondendo as várias perguntas, até que ela perguntou, tinha muito erro de português? Mas aí, Nelson, ela perguntou, rapaz, eu não podia negar a resposta. Assim. Aí eu comecei a desabafar a minha implicância que eu fiquei ao ler aquele texto. Você escreveu desse jeito, você escreveu desse jeito, tal, palavra... Ela falou assim, me desculpe. Ela respondeu, sabe o que é? Eu sou deficiente visual, eu não sei como é que escreve, o que eu escrevo é por dedução auditiva. Fiquei muito envergonhado, Nelson. Olha como nós somos tendentes a emitir julgamentos precipitados. Nós julgamos pela aparência. Nós vemos uma pessoa, um fato, uma circunstância, um acontecimento e já criamos um julgamento preconcebido sem conhecer a história. Eu não sabia que ela era deficiente visual e já caí no terreno leviano da maledicência. No mesmo dia eu escrevi um artigo que está disponível na internet, se procurarem vão achar, eu conto essa história, julgamentos precipitados. Porque é uma tendência humana, nós temos que nos corrigir, Nelson. Temos muita necessidade de corrigir a nós mesmos. E a gente, é fácil cair no terreno da maledicência. Ela escrevia errado porque ela era deficiente visual. Eu não sabia se era com C, se era com S. Você vê cada coisa, cada experiência. É impressionante, hein? Poxa vida. E a determinação dessa pessoa, né? dessa mulher, né? A coragem, a determinação, o desejo, né? De publicar um livro. De escrever um livro, fazer um livro. E foi e fez do jeito que a sua conseguiu, capacidade, né? Física, inclusive, né? Por falta da visão, permitiu, né? Poxa vida, impressionante, hein, Orson? Então são experiências que vão mostrando a nossa fragilidade moral. Porque muitas vezes as pessoas veem um palestrante espírita
escutam, a gente está falando aqui, estão assistindo no YouTube, estão assistindo no site, ouvindo pela emissora. Um palestrante espírita é uma pessoa igual a qualquer outra, com as mesmas dificuldades, com a mesma necessidade de aprendizado. Nós não temos que endeusar o palestrante espírita, não temos que endeusar as pessoas. As pessoas são como são. Todos nós temos uma imensa necessidade de aprendizado. Somos criaturas humanas que viemos ao planeta para evoluir. Então, não cometamos a ilusão de seguir pessoas, porque as pessoas são pessoas e cometem equívocos. Vamos seguir o Evangelho do Cristo, porque com esse não há nenhum tipo de engano ou ilusão. Muito bem, Orson, eu quero deixar os nossos microfones para suas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, que não tocamos no assunto que você gostaria de colocar, e despedir dos nossos ouvintes na sequência e faz uma prece para a gente de encerramento. Eu sempre peço, principalmente para o site, ao convidado que faça uma prece para encerrar o programa. Nelson, queridos ouvintes do programa Voz do Espiritismo, pessoas conectadas com o site Voz do Espiritismo, que assistem aqui a esse clipe colocado no site desta entrevista, que também foi ao ar pelas ondas da emissora, eu quero agradecer a sua atenção, a paciência de ouvir, de participar desse momento. Isso, é uma alegria muito grande. Porque foram minutos preciosos para todos nós, né, Nelson? E a gente se sente muito alegre. Mas eu queria me dirigir ao ouvinte, ao telespectador, neste momento de desafios humanos intensos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história. Aqui na região sudeste, o desafio da falta de água. Nós estamos vivendo um momento da corrupção política intensa no Brasil. Nós estamos vivendo os desafios individuais de cada um de nós, que se vê colocado à prova para ser melhor diante de toda esta sorte de adversidade que nos cerca, de todos os sentidos, convidados a uma autoanálise do nosso comportamento. É um momento desafiador, mas é um momento também de crescimento, de amadurecimento. E para isso, para superarmos esse instante, sairmos melhores, estarmos com a consciência tranquila, utilizemos 2 recursos, 2 virtudes que não podemos deixar faltar em nossa consciência. O primeiro deles é a gratidão. Não nos esqueçamos de agradecer a Deus. Não nos esqueçamos de agradecer por todos os recursos que estão à nossa disposição. A água que bebemos, a família que temos, o latido do cão, as nuvens, a noite de sono, o alimento que temos, as crianças que estão à nossa volta, a possibilidade de se locomover, de falar, de ouvir, de ver, tudo que está à nossa disposição, trazidos e fornecidos pela providência divina ou pela inteligência humana, para que nós vivamos com dignidade. Gratidão é uma palavra muito importante. Vamos enumerar os motivos imensos que temos para agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer aos amigos, agradecer à família, aos nossos pais e a tudo que nos cerca a vida. Mas também um outro recurso para vencermos os abatimentos, as tentativas de desânimo que podem surgir, os instantes difíceis que podem nos causar abatimento, é a alegria de viver. Procuremos constantemente este recurso extraordinário, alegria de viver. É preciso trazer a alegria de viver em todos os instantes, nos relacionamentos, nos momentos em que vamos vivendo, enfrentando os desafios, porque a gratidão gera a alegria de viver. Por mais difíceis sejam os passos e as dificuldades que estejamos enfrentando, não nos esqueçamos que a presença do Mestre Jesus, a presença de Deus, é a garantia, é o suporte para os enfrentamentos que aí estão, que nos amadurecem. Vejamos as adversidades como degraus de amadurecimento. Nada de desânimo, pois. Levantemos a cabeça e continuemos a trabalhar para o bem geral. Por isso, se algo posso dizer ao ouvinte, ao amigo internauta, eu diria com a força das minhas palavras, esperando que a minha vibração alcance teu coração. Meu amigo, minha amiga, prossiga. Prossigamos, eu me incluo, sem dúvida, porque todos precisamos prosseguir com determinação, com coragem, utilizando-nos da gratidão e da alegria de viver. Por isso te convido agora, querido ouvinte, querido telespectador, a uma prece, para dizer do nosso coração, da nossa gratidão por esse instante, para dizer a Jesus do quanto é importante
sabermos da sua presença, da sua grandeza, da sua bondade. Auxilia-nos, Senhor, a vencer as nossas más tendências e, ao mesmo tempo, distribuir à nossa volta a esperança, a alegria de viver e o bem onde possamos. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado ao querido amigo que nos ouve e que nos vê. E a nossa gratidão ao nosso querido Nelson, perseverante nesse trabalho da voz do Espiritismo. Por isso, Nelson, a você, o querido amigo, eu também digo, prossiga! Muito obrigado. Nós que agradecemos.
quantas luzes. Só nos resta agradecer a nossa irmã Lucília pelas suas palavras maravilhosas. Leva contigo, Lucília, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Que Jesus possa continuar te abençoando, iluminando os teus passos na divulgação desta doutrina maravilhosa. E continuando, para finalizarmos a nossa noite, vamos externar os nossos agradecimentos a Deus, Pai de infinita bondade, que nos deu nosso irmão maior, Jesus, símbolo de toda a luz, de todo o ensinamento, de toda a verdade, aquele que nosso guia, o nosso modelo. Jesus, abençoe-nos, abençoando todas aquelas criaturas necessitadas, todos os nossos familiares, que esses benfeitores amigos possam envolver a todos. Mestre Jesus, que possamos nesta semana que antecede a data que os homens convencionaram para comemorar o seu aniversário, que nós, humildemente, possamos abrir as portas do nosso coração e que as tuas lições, os teus ensinamentos, fique gravado na nossa mente e no nosso coração, para podermos colocá-los em práticas no nosso dia a dia. Mestre Jesus, fica conosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja.